Olá pessoal, vamos dar continuidade então. Vou resolver 3 questões de números complexos, tá? Ontem eu resolvi 2, vou resolver mais 3 hoje. E depois a gente passa para as raízes complexas, tá? A teoria das raízes, então. A questão 4, que está lá na apostila, fala assim, né? Seja um número complexo z, aí está aqui o nosso número complexo na sua forma algébrica, né? Raiz de 3 mais i, sendo i a unidade imaginária. Qual é o argumento, ele quer o ângulo principal do produto de z vezes z. Pessoal, é uma questão simples, tá? Só para a gente treinar realmente. Nós temos aqui 2 soluções possíveis, tá? Então, na solução número 1, a gente poderia pensar assim. Como o produto é pequeno, é z vezes z, e z vezes z é z ao quadrado, então a gente pode elevar esse número ao quadrado, porque é fácil, né? Então a gente vai ter raiz de 3 mais i, e isso elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar quadrado do primeiro, né? Todo mundo deve lembrar, isso aqui vai dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É tudo positivo, né? Então vai ficar assim, raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 3 vezes i, mais o i elevado ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Aqui vai continuar sendo 2 raiz de 3i. E o i ao quadrado, a gente tem que ir lá na tabela do i e perceber que o i ao quadrado é igual ao menos 1, né? Então, esse aqui vai dar menos 1. 3 tirar 1 fica 2. Então, a gente tem 2 mais 2 raiz de 3i. A gente pode olhar esse número também como sendo 2, ou para o ordenado 2, 2 raiz de 3. Essa parte aqui é a parte real, né? Sempre. E essa parte aqui é a parte imaginária, sempre. Como ele quer o argumento, a gente vai pensar assim, né? Aonde que esse ponto está? Qual é o quadrante dele? Aonde que esse afixo vai ser colocado, né? A gente percebe que é mais, né? Então, 2 raiz de 3 é um afixo que pertence ao primeiro quadrante. Assim, o argumento que a gente quer, o argumento desse z, né, que ele deu z, também pertence ao primeiro quadrante. E o argumento é o ângulo, né? E para descobrir esse ângulo, a gente usa a tangente, né? A tangente desse argumento, que a gente vai chamar de θ, é igual ao imaginário de z, sobre o real de z. E isso aqui é igual a 2 raiz de 2, aliás, 2 raiz de 3, sobre 2, e divide ali da raiz de 3. Agora, qual é o ângulo lá na trigonometria, cuja tangente dele dá raiz de 3? Observe que esse valor raiz de 3 é um valor de tabela, né? Nós temos dois ângulos que vão gerar raiz de 3 na primeira volta. Mas a gente precisa de um ângulo que está no primeiro quadrante, né? Porque as tangentes são positivas no primeiro e no terceiro quadrante. Então, a importância de saber qual é o quadrante do afixo é porque você vai descobrir qual é o argumento correto também, tá? Então, esse argumento aqui, dentro da primeira volta, ele é um argumento que pertence ao conjunto, né? Se que é raiz de 3, então é 60, e 60 mais 180 vai dar 240. Esses são os 2 ângulos, então, que gerariam resultado correto para essa tangente. Mas a gente precisa de um que esteja no primeiro quadrante. E o argumento de primeiro quadrante é o 60, né? Esse aqui é do primeiro quadrante e o outro é do terceiro quadrante. Tá? E esse aqui é do terceiro. A gente quer do primeiro, então o nosso argumento é um argumento de 60 graus. Essa é uma solução, tá? A outra solução é usando a forma trigonométrica, né? Então, a solução 2, a gente poderia trabalhar ela assim, né? Solução 2. Nem todo número complexo a gente vai conseguir, de forma tranquila, colocar na forma trigonométrica, tá? Já vamos entender dessa maneira. Mas existem alguns números que são normalmente os que caem em prova, a gente consegue transformar eles para trigonométrica. Então, esse z é igual a raiz de 3 mais i. É que o produto que ele pediu aqui é um produto pequeno, z vezes z, mas ele poderia ter pedido um z elevado a 17. Aí já vai dar mais trabalho. Então é conveniente, quando for trabalhar com potência, transformar o z na forma trigonométrica. Então você tem aqui, ó,
Z pode ser transformado para essa forma trigonométrica aqui, ó. Aí a gente precisa encontrar o módulo dele e precisa encontrar também o argumento. Então vamos encontrar o módulo. Para encontrar o módulo, a gente tem que pensar no hipotenusa. A raiz de 3 seria um primeiro cateto e o número 1, que acompanha o i, seria o segundo cateto. Então, para encontrar o módulo é bem rapidinho, né? 3 mais 1, aqui vai dar 4, raiz de 4 é 2, e o módulo é sempre um valor positivo. A gente não preocupa com negativo, né? Agora, o argumento desse complexo é a tangente do argumento que a gente quer, né? É o imaginário sobre o real. O imaginário dele é 1 e o real dele é raiz de 3. Racionalizando isso aqui, a gente vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Como ele é de primeiro quadrante, né? Ele pertence ao primeiro quadrante, né? O afixo dele é de primeiro quadrante. Esse argumento também é de primeiro quadrante. Se a gente procurar esse argumento de primeiro quadrante que tem raiz de 3 sobre 3, lá pela trigonometria a gente vai descobrir que vai ser 30 graus. Aí, agora a gente descobriu então a forma trigonométrica dele. Z, que é igual a raiz de 3 mais i, pode ser escrito como 2 cis 30 graus. Que é a forma simplificada ali do cosseno 30 mais i seno 30, né? Agora a gente precisa fazer z vezes z. Z vezes z, que é elevar a z ao quadrado. É a mesma coisa que pegar então 2 vezes cis 30 graus e elevar também ao quadrado, né? Aí, o módulo ele vai ser elevado ao quadrado. Então a gente vai ter aqui z ao quadrado é igual módulo ao quadrado vezes... E o argumento, que é aquele ângulo que está ali de 30 graus, ele vai ser multiplicado pelo expoente 2. E aí z ao quadrado, ele vai ser igual a 4 vezes cosseno e seno do ângulo de 60 graus. Como ele pediu o argumento do produto, né? Z vezes z, tá aqui o argumento do produto, tá? Então, esse ângulo aqui é o argumento de z ao quadrado, tá? A gente poderia colocar até assim, né? O argumento de z ao quadrado é igual a 60 graus. Tá, pessoal? Então, mostrei de duas maneiras. Vamos a um outro exercício. Questão 5 lá da apostila. Se o módulo de um número complexo é igual a raiz de 2, então ele está dando um módulo para a gente já de um número complexo, tá? A gente anota isso. Esse módulo a gente pode... Então, ele está passando aqui um módulo. A gente pega, é o ρ, né? Então, é raiz de 2. E seu argumento é igual a 5π sobre 4. E o argumento dele, desse número complexo, vamos chamar argumento de z, que é o θ, ele está falando que é 5π sobre 4. Está em radiano, né? Apesar que ele não deu aqui a unidade rádia, né? A expressão algébrica deste número é... Então, ele quer transformar isso na expressão algébrica, então é fácil. Vamos escrever o z. O z, ele é igual a um módulo, forma reduzida aqui, ó, do ângulo θ. Então, o z, ele é igual ao módulo raiz de 2 vezes a forma reduzida aqui de 5π sobre 4. Como ele quer sair da trigonométrica para a algébrica, então vamos abrir lá. Então a gente vai ter z igual a raiz de 2, põe um parênteses aqui, cosseno de 5π sobre 4, mais i seno também de 5π sobre 4. Observe então que essa forma reduzida, ela já dá a ideia de como é que a gente vai abrir, né? A gente vai abrir o cosseno mais, do ângulo θ, mais, aí depois vem o i seno do ângulo θ, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem z é igual. Quem é 5π sobre 4, né? Para a gente ter uma ideia lá da tabela. É só pegar o π, trocar ele por 180 graus e dividir por 4. Rapidinho assim, né? 180 por 4 dá 45. E 45 vezes 5, 225.
Então, esse cara aqui é 225 graus. 225 graus, ele tem uma simetria. A simetria dele no primeiro quadrante é o 45. A simetria dele no primeiro quadrante é 45. Então, se a gente souber o seno de 45 e o cosseno de 45, é só projetar isso para esse quadrante aqui. 5π sobre 4, ele está em que quadrante? 5π sobre 4, que é 225, né? Ele pertence ao terceiro quadrante. Então, a gente vai trabalhar com 45 como valor absoluto e vai gerar o sinal pelo quadrante que está, então, o nosso argumento, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui raiz de 2. Cosseno, então, de 5π sobre 4 é a mesma coisa que o menos o cosseno de 45, né? Porque está no terceiro quadrante e o cosseno de 45 no primeiro é positivo e lá no terceiro é negativo, né? E aqui mais e aí a gente vai ter também o seno, vai ser negativo, porque está no terceiro quadrante, então vai ser menos seno de 45 aqui. Então a gente vai ter, né? E aqui, a gente vai ter z igual a raiz de 2, aí menos raiz de 2 sobre 2, mais i, que multiplica de novo menos raiz de 2 sobre 2. A gente vai ter z é igual, multiplicando aqui vai ficar menos raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais, de novo, já vamos trocar esse mais, multiplicando aqui vai ficar menos, aí esse raiz de 2 vem para cá, raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, i. Agora o nosso z, ele é igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividir por 2 dá 1, aqui vai dar menos 1, e do lado de lá também vai dar menos 1. O nosso complexo, então, é o menos 1 menos i, tá? Isso está na letra E, tá joia? Então vamos para mais um exercício. Esse aqui. Questão 6, também lá da apostila. Na figura abaixo, o ponto P é o afixo do número complexo Z. Então, o ponto P está aqui, ó. E ele é o afixo, então. No plano de Argand-Gauss, qual é a forma trigonométrica de Z? Ora, para descobrir a forma trigonométrica de Z, a gente precisa, né? A gente precisa saber qual é o módulo dele. O módulo. É sempre a dúvida que a gente vai ter. E qual é o argumento? Qual é o argumento de Z? Descobrindo isso, é só pegar Z e usar a forma P cis θ, tá? Para descobrir, então, a forma trigonométrica dele. Mas vamos copiar aqui, vamos anotar a forma algébrica dele. A forma algébrica dele é x mais yi. Então, o Z é igual a x, 2 mais y, menos 2 raiz de 3. Então, vai ficar menos 2 raiz de 3 e é um ponto, a gente poderia ter pego só o ponto 2, menos 2 raiz de 3, tá? Que é a mesma coisa que representar o complexo na forma algébrica ou como par ordenado, tá? Aí a gente precisa agora do módulo. Ora, para descobrir o módulo, tá, pessoal? Sempre módulo e argumento. Quer escrever o complexo na forma trigonométrica, tem que ter módulo e tem que ter argumento. O módulo pensa lá em Pitágoras, né? O módulo é uma hipotenusa, aí você precisa da parte real ao quadrado e precisa da parte imaginária também ao quadrado, tá? Então, o módulo ao quadrado é igual a 4 mais 4 vezes 3, 12, 16. E ρ ao quadrado, né, é 16, e ρ, então, é igual a 4. Aí, então a gente já está procurando uma forma trigonométrica que inicia pelo 4, né? Então, no lugar do ρ aqui, a gente já pode colocar um 4 aqui, ó. 4 vezes, aí fica faltando um argumento. Mas aqui tu já pode ir eliminando, ó. Aqui tem 4, ó. 16 não, 2 não. Aqui está o número 1, ó. Então, aqui também não. Então, tu já está só entre duas aqui, só por causa do
do módulo, né? Agora vamos para o argumento. O argumento do complexo que a gente quer, chamar argumento de Z, é igual à tangente desse ângulo. Aí a gente sabe que a tangente do ângulo é o imaginário sobre o real. No nosso caso aqui, é o 2 menos 2 raiz de 3, que é o imaginário, sobre o 2, que vai dar menos raiz de 3. Ora, a tangente negativa, ela está no segundo, tá? Tangente negativa, então, a tangente de um ângulo, ela é negativa, é menor do que zero. Ou esse ângulo está no segundo quadrante, ou ele pertence ao segundo quadrante, ou ele pertence ao quarto quadrante. O ângulo que a gente quer é um ângulo de quarto quadrante, porque o nosso afixo está no quarto quadrante, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter para terminar a questão. Então, vamos lá. Raiz de 3 é uma simetria, né? A gente pode trabalhar com um positivo. Então, a tangente de θ para dar raiz de 3 é a tangente de 60. Mas aí a gente precisa jogar esse 60 lá para o quarto quadrante. Pessoal, então o ângulo que a gente procura é um ângulo de quarto quadrante. Raiz de 3, tangente para dar raiz de 3, a tangente que dá raiz de 3, tem como argumento 60, mas a gente não quer esse cara, a gente precisa jogar ele lá para o quarto quadrante. E para jogar ele para o quarto quadrante, a gente pega 360 e tira 60. Então a gente vai descobrir 300 graus. Então o argumento que a gente procura aqui é um argumento de 300 graus. Então o nosso número é o número 4, cis300, né? Aí procurando lá, a gente percebe que 4 cosseno 300 mais i seno 300 está na letra A. Então, a letra A aqui é a nossa solução. Tá? Essa é a última questão desse conjunto de 3. Agora a gente passa então para raízes de um complexo. Pessoal, vamos falar agora das raízes dos números complexos, tá? Então, seria o quarto assunto, né, das operações, que é a radiciação. A radiciação, tá? A gente tratou já do produto, da multiplicação, da divisão, da potência e agora da raiz. A raiz é conhecida como segunda fórmula de Moivre, tá? Mas no final das contas, vamos ver como é que a gente aplica isso, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar um Z, que é o nosso número complexo, e esse Z ele tem uma forma trigonométrica módulo, cosseno e seno de um argumento θ, tá? Então, o nosso Z está na forma trigonométrica aqui, né? Essa é a forma polar dele. Forma trigonométrica ou forma polar, tá? Agora, imagina que a gente tem um W, que é um outro complexo, elevado a um expoente n, que vai dar o número Z. Então, quando a gente tem um número complexo W elevado a n que dá Z, o W é uma raiz de Z, né? Esse n aqui, ó, deixa eu só colocar aqui. Esse n é um n natural, tá? Aliás, natural. É um n natural. E n maior ou igual a 2, né? Para a gente ter no mínimo duas raízes aí. Pessoal, então o W ele passa a ser a raiz. W é raiz de Z. Então eu tenho que pegar W, levar um número para dar Z, então W é uma raiz de Z. A gente pode enxergar isso, né? Assim, né? Como W é a raiz de Z, a gente pode ter, então, várias raízes. Então, vamos considerar que a gente tem a raiz W1, a raiz W2, até uma raiz Wn. A quantidade de raízes vai depender do expoente, né? Se a gente quer tirar raízes quinta, então nós vamos ter 5 raízes. Então, a quantidade de raízes depende do índice da raiz que a gente vai trabalhar. No caso aqui, a gente está tratando do expoente. Se a gente passar o n para o outro lado, a gente vai ter as raízes de Z, e as raízes de Z, então, serão W. N simboliza essa quantidade de raízes. Raízes quadradas, 2 raízes.
raízes quinta, 5 raízes, tá? Então, a gente vai ter sempre a mesma quantidade n de raízes, que é o índice da raiz, tá? Ou do expoente, dependendo da forma que a gente queira enxergar isso. Agora, como esses w são raízes, todos eles podem ser escritos na forma trigonométrica, né? Então, a gente pode pensar assim, existe um W1, que é uma raiz que tem um módulo, vou chamar de R1, cis θ1. Existe uma outra raiz, que também tem um módulo dela, vezes o cis θ2. E assim por diante, até a enésima raiz, onde a gente tem o módulo dela, vezes o cis argumento dela, né? N. Então, essas seriam as raízes e as formas de escrever na forma trigonométrica, tá? Observações agora, tá? Em relação às raízes. Então, quando a gente pega um número complexo e eleva ele a um expoente, na verdade, a gente está descobrindo um outro complexo. Esse primeiro complexo que foi elevado a um expoente, ele é a raiz daquele outro complexo que a gente descobriu, né? Então, a primeira observação que é bem interessante, tá? É o seguinte, todo número complexo, não nulo, ele, na forma Z, possui N raízes, todas com módulo R, né? Porque o nosso módulo aqui, ó, a gente vai chamar de R, tá? Todas com módulo R igual, aqui RK, tá? Rn, né? Aí esse N ele vai variar de 1 até N, tá? Esse Rn vai ser a raiz enésima do módulo que a gente tem no Z, tá? O módulo de Z. Então, a gente escreveu Z como sendo, aqui ó, o Z nosso aqui, ó. Rho cis θ. E agora, a gente está dizendo que todos esses módulos aqui, ó, o R1, o R2, até o Rn, todos esses módulos são constantes e iguais à raiz de N de P, ou de Rho no caso, né? De Rho. Então, quando a gente calcular a raiz N de Rho, a gente está achando todos os módulos de todas as raízes. Todos são idênticos, tá? Já guarda isso. 2. Depois a gente vai para o exercício e eu vou mostrando no exercício, fica mais tranquilo. Tá? 2. O argumento θ1, que é o argumento da primeira raiz, o argumento θ da primeira raiz, que seria a raiz que eu vou chamar de W1, né? É igual, como é que a gente calcula ele? A gente calcula ele fazendo o seguinte, então é igual a o argumento principal dividido pela quantidade de raízes que a gente quer. Então, ou seja, o nosso argumento 1 sempre vai ser igual, guardem isso porque é fácil, o nosso primeiro argumento da primeira raiz é igual ao argumento principal de P dividido pela quantidade de raízes, tá? Então, é bem fácil, né? Se a gente tem 5 raízes, a gente vai pegar, então, o argumento principal, que é esse aqui, ó, e vai dividir pela quantidade de raízes, tá? Então, daqui, pessoal, olha só, esse Rho, se a gente tirar a raiz N dele, a gente já descobre o módulo R1, o módulo R2 e assim por diante, até o módulo da última raiz. E se a gente pegar esse argumento aqui e dividir ele pela quantidade, a gente já descobre o argumento 1. Ou seja, você já construiu a primeira raiz.
A primeira raiz, ela é construída de forma bem rapidinha. Agora, como é que a gente descobre os outros argumentos? O θ2, o θ3 até o θn. Então, vamos lá. Observação número 3. Os argumentos. Os argumentos. θ1, que é o primeiro argumento da primeira raiz. O θ2, que é da segunda raiz. E assim por diante. Até chegar ao argumento da última raiz. Eles formam uma sequência, né? Os argumentos são termos de uma PA. Então, eles vão formar uma PA. Ora, se é uma PA, qual é a razão? Uma PA de razão, guardem isso porque é muito fácil, de razão 2π sobre n. Então, sempre que você quiser descobrir a razão, você vai pegar 2π e dividir pela quantidade de raízes. E tu vai descobrir a razão da PA que começa com θ1. E o θ1 você descobre na ideia número 2. Você pega o argumento principal e divide pela quantidade de raízes. Você vai chegar no θ1, vai descobrir a razão da PA e vai descobrir, então, todos os demais argumentos, tá bom? E a número 4, tá? Essa é bem interessante. O que acontece, pessoal? Eu vou explicar para vocês, depois eu escrevo. Quando a gente encontra as raízes de um número complexo, né? Então, por exemplo, 2 raízes, 3 raízes, 4 raízes, 5 raízes. Essas raízes, elas sempre vão gerar afixos, né? Porque as raízes são, na verdade, novos complexos. E esses novos complexos são, na verdade, pontos, que a gente chama de afixos quando representa eles no plano de Argand de Gauss. Então, cada pontinho desse vai ser representado lá no plano de Argand de Gauss. Só que eles possuem o mesmo módulo. E o que é o módulo? O módulo é a distância do afixo à origem do plano de Argand de Gauss. Então, se você tem 5 pontos, por exemplo, e todos os 5 pontos estão à mesma distância do centro do plano cartesiano, que é a origem, o 0, 0, então todos eles estão sobre uma mesma circunferência. Então, a gente sempre vai pensar assim, raízes geram pontos, né? E esses pontos estão sobre uma mesma circunferência. Agora, eles formam também uma figura que na geometria plana a gente vai chamar de polígono regular. Se você tem 5 raízes, essas 5 raízes elas vão formar um polígono regular. Além de elas estarem sob uma mesma circunferência, né, elas vão gerar um polígono que é um polígono regular. Que se são 5 raízes, nós vamos ter 5 pontos, 5 vértices. Então a gente vai pensar no pentágono regular. E a circunferência que está circunscrita a esse pentágono regular, essa circunferência ela tem raio que é a raiz do módulo lá do nosso primeiro complexo, que é o complexo que a gente está tirando as raízes. Então, esse entendimento a gente tem que ter. Por exemplo, se você está procurando raízes sextas, na verdade, você está procurando afixos que, no final, eles vão gerar ali um hexágono regular. Se a gente unir todos eles, a figura que a gente vai ter é um hexágono regular. Se você procurar as raízes 12 de um complexo, então você vai gerar um polígono que tem 12 vértices ou 12 lados. E esse polígono vai ser um dodecágono regular, tá? Dodecágono. Então aqui, ó, a gente poderia colocar no 4 assim, no plano de Argand Gauss, que é o plano que a gente representa os nossos afixos, né? Os afixos das raízes, olha só, os afixos das raízes, que seriam os pontos, né? Que foi tudo isso que eu falei para vocês. Os afixos das raízes, lembrando que n maior ou igual a 3, porque o primeiro polígono que a gente tem é um polígono com 3 lados, né? E aí você pergunta, tá, e quando eu achar as raízes quadradas, o que vai ser? Quando a gente encontrar as raízes quadradas, a gente vai estar achando as extremidades de um diâmetro, tá? As raízes quadradas serão as extremidades de um diâmetro. Mas no plano de Argand de Gauss, os afixos das raízes de um número complexo qualquer, de um número complexo qualquer, não nulo, né, esse número complexo, porque se for um número complexo nulo, a gente não vai ter um polígono, né? São vértices, agora que vem a ideia, ó.
que eu falei para vocês. São vértices de um polígono regular de N lados, tá? De N lados. E ainda, pessoal, ele está inscrito, tudo isso que eu falei para vocês, né? Numa circunferência, tá? De raio, agora olha o raio, né? Que eu falei para vocês. O raio dessa circunferência, vamos chamar de R, ele vai ser igual a raiz N de P, que é a raiz do módulo. Deixa eu colocar aqui. Esse ρ aqui, ó, ele é o módulo do complexo Z, né? De Z. Que é o complexo que a gente está tirando as raízes, tá? Centrada essa circunferência, centrada na origem, tá? O centro dela é lá no 0, 0, tá? Lá no centro do plano cartesiano. Pessoal, é isso, tá? Eu vou mostrar como trabalhar as raízes nos exercícios, tá? Porque aí a gente trabalha já um modelo no exercício e aí vocês vão entender melhor, tá bom? Então, até mais. Pessoal, eu preparei aqui 6 exercícios para a gente treinar ou ter ideia sobre a radiciação de complexo, tá? Tirar raízes de um número complexo. Então, a questão número 1, vou comentar com vocês, tá? E depois a gente já passa para executar. Calcular as raízes quadradas complexas de z igual a 2i. 2i é um número complexo, né? E ele quer as duas raízes quadradas, ou seja, os dois números que elevados ao quadrado vão dar 2i como solução. Tem duas maneiras de realizar esse cálculo e é bom que vocês percebam as duas, tá? A 2, calcular as raízes cúbicas complexas do z igual a 27i. Tá? A terceira, calcular as raízes quartas complexas de z. O exercício 1, 2 e 3, a forma de trabalhar com ele é praticamente a mesma, assim como o exercício 6, tá? O exercício 6 é um outro formato só. Mas eles são praticamente os mesmos, 1, 2, 3 e 6. O 1, porque a gente tem duas maneiras de resolver e aí é bom estar atento. O 4, a gente vai aplicar a teoria, sabendo que z é um complexo e é raiz quadrada do número w, determinar a outra raiz. Essa teoria é fácil. E a 5, w é 1 mais i, uma das raízes quartas de um complexo C, determine as demais. A questão 5 é parecida com a questão 4, tá? Então, vamos para a número 1, calcular as raízes quadradas complexas do número z igual a 2i, tá? Então, tá aqui a questão, separadinha, calcular as raízes quadradas. Então, vamos lá. A gente está procurando, então, um número, w, tá? Esse número w, ele é um número a mais bi, de tal maneira que se a gente pegar o w e elevar ao quadrado, a gente vai ter que encontrar o z, tá? Essa seria a primeira ideia. Ora, se o w ele é uma raiz, né? Então, nós temos que procurar duas raízes, né? Raízes quadradas, então, são duas. Então, para isso, vamos fazer assim, vamos pegar o z, né? Vamos pegar o z, que é igual a 2i, e vamos colocar ele na forma trigonométrica ρ cis θ, né? Para isso a gente precisa calcular dele quem é o ρ, quem é o módulo dele. E o módulo dele é fácil, já que ele é um imaginário puro. A gente não precisa ali perder tempo usando a formulazinha, é só calcular o módulo de 2, que vai dar 2. E o argumento dele também é fácil, a gente já viu que por ele ser um imaginário puro, ele está no eixo imaginário, então ele está na parte de cima. O argumento dele é um argumento de 90 graus, que a gente vai trabalhar aqui com radianos, π sobre 2 radianos, tá? Então, o nosso z, na forma trigonométrica, ele é módulo 2, cosseno mais i seno do ângulo de π sobre 2, tá? Então, a gente já conseguiu transformar ele para a forma trigonométrica. Agora, como achar as raízes? Então, vamos lá. Pessoal, na prática é assim, né? Nós estamos procurando a raiz 1,
que ela vou chamar ela de R1 vezes aqui o cosseno e seno do argumento 1, e a raiz 2, R1, no caso R2, cosseno e seno do θ 2. Essas são as nossas raízes, tá? Essas são as nossas raízes. Agora, como calcular o R1 e o R2? Então, vamos lá. Então, vamos procurar o módulo, ou os módulos, né? Módulos. Como é que a gente acha o R1 e o R2? Eles são iguais, tá? Para começar, os módulos de raízes são de mesmo tamanho, mesmo comprimento. Então, R1 e R2 é igual. Agora, a gente vai tirar a raiz quadrada, que são duas raízes, do módulo que a gente tem aqui em cima, que é o módulo 2, tá? Que vai dar a raiz de 2. Então, a gente já descobriu o R1 e o R2. Agora, vamos descobrir os argumentos, né? Argumento, vamos primeiro procurar o argumento 1. Argumento, chamar de θ1 aqui. Que é esse primeiro argumento aqui, ó. Esse primeiro argumento, você pega o seu argumento principal e divide pela quantidade de raízes. Então, para descobrir esse argumento 1, sempre a gente vai pegar o argumento principal nosso, que no caso aqui é π sobre 2, e vai dividir pela quantidade de raízes que a gente tem, no caso, duas raízes. Então, o nosso argumento principal é π sobre 4 radianos, tá? Então, a gente já descobriu o θ1. Agora, a gente sabe que o θ1 e o θ2, eles formam uma PA. Essa é a sequência que a gente usa, então, para descobrir as raízes, tá? Então, a gente tem uma PA, θ1 e θ2. O θ1 a gente já achou. Agora, se é uma PA, qual é a razão dessa PA? Então, agora, a razão, pessoal, é sempre 2π dividido pela quantidade de raízes. Como nós temos duas raízes, então é 2π dividido por 2. Então, é π. Então, duas raízes sempre vão estar distanciadas de π radiano, sempre. Tá? Guardem isso. Duas raízes sempre vão estar distanciadas de π radiano. Ou seja, elas são opostas, elas são extremidades de um diâmetro. Extremidades de um diâmetro. Tá? Então, como é que a gente vai achar o argumento 2? Ora, a gente acha o argumento 2 usando PA. A gente vai pegar o argumento 1 e vai somar a razão, que a razão, no caso, é π. Tá? Então, a gente vai ter o argumento 2 é igual. O argumento 1 a gente achou π sobre 4. Tá? É uma sequência esse aqui. Mais π. Então, o argumento 2, a gente tem que é 4 vezes 1, 4, mais 1, 5π sobre 4. Bom, tendo esses dados, então agora nós podemos voltar e construir nossas raízes. Então, a primeira raiz, né? Vou colocar aqui de azul, só para diferenciar um pouquinho. Então, a primeira raiz, a W1, ela é igual ao R1. O R1 a gente descobriu que é raiz de 2, vezes cosseno e seno do argumento θ1, e θ1 a gente descobriu que é π sobre 4. E o W2, que é a segunda raiz, também tem o mesmo módulo, os módulos são todos idênticos das raízes, tá? E cosseno e seno, 5π sobre 4. Tá? Essas são as duas raízes. Se você quiser essas duas raízes na forma algébrica, é só desenvolver a forma trigonométrica. Desenvolve, multiplica e acha a forma algébrica. Pessoal, mas as raízes quadradas tem uma outra maneira da gente resolver, tá? Muitas vezes nós não conseguimos transformar o nosso complexo, no caso aqui 2i, nós conseguimos colocar ele na forma trigonométrica. Não foi difícil. Mas muitas vezes nós não vamos conseguir fazer isso. Então, a gente tem que estar muito atento nos concursos, porque se a gente não consegue transformar um 2i numa forma trigonométrica, para as raízes quadradas tem uma outra saída que eles exploram muito nos concursos. Então, vamos aprender como descobrir essas raízes de uma outra maneira, tá? Então, vamos chamar de solução 2. Tá? Então, solução 2 para esse caso aqui, tá? E somente para esse. Então, a gente queria descobrir um número que elevado ao quadrado
desce 2i, tá? Isso sempre você faz para as raízes quadradas, desse jeito que eu estou montando aqui. Então, a gente quer descobrir um a mais bi ao quadrado de 2i. Lembrando, pessoal, que a mais bi é um complexo, tá? Onde a e b, eles são números reais, tá? Então, apesar de a gente estar trabalhando no mundo complexo, aquilo que forma o complexo é real. Só o i, que é a parte imaginária, então. A parte não, a unidade imaginária, tá? O i, ele é conhecido como unidade imaginária. Tá? Então, olha só. Para a gente resolver isso aqui, é álgebra pura. Tá? Vamos abrir a ao quadrado, desenvolver, mais 2 vezes ABI, mais B ao quadrado e I ao quadrado. Álgebra é só desenvolver, tá? Sempre para as raízes quadradas, tá? A gente pensa desse jeito. Aí aqui a gente vai ter assim, A ao quadrado, mais 2ABI. Esse I ao quadrado aqui vai dar menos 1, né? Então a gente vai ter mais B ao quadrado, que multiplica o menos 1. Isso é igual a 2i. Aqui vai dar menos b ao quadrado, então a gente vai trazer para cá, a ao quadrado, menos b ao quadrado, mais 2abi é igual a 2i. Pessoal, lá nos números complexos, nas primeiras aulas, eu mostrei para vocês que todo número complexo ele é formado por uma parte real e por uma parte imaginária. E esse complexo aqui, ele também tem uma parte real, ele é 0 mais 2i, a parte real dele é 0, e a parte imaginária dele é o 2. Então, isso é uma igualdade de complexos. Então, a gente vai pegar a ao quadrado menos b ao quadrado e igualar a parte real 0, e 2ab vamos igualar a 2. E a gente vai montar um sistema e vai resolver esse sistema, tá? Então, se cair numa prova, raízes quadradas, e você não conseguir transformar o teu número complexo, passar ele para a forma trigonométrica, você vai ter que resolver dessa maneira, ou seja, utilizando álgebra. Aí, pessoal, desse sistema aqui a gente tem, tá? Só para simplificar um pouquinho mais, que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a 0, e aqui a gente pode dividir por 2, né? A gente vai ter AB é igual a 1, tá? Dessa parte aqui de cima, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, né? E a gente sabe que esse A ao quadrado igual a B ao quadrado, a gente pode tirar disso aqui o seguinte, que A é igual a B ou A é igual a menos B, tá? A gente pode tirar isso aqui de A ao quadrado igual a B ao quadrado. Tem mais de uma maneira de resolver esse sisteminha, tá? Eu só estou usando a ideia de abrir o A ao quadrado igual ao B ao quadrado nessas duas formas aqui. Ora, como A é igual a B, a gente pode pensar, vamos chamar essa aqui de 1 e vamos chamar essa aqui de 2. Tá? Então, vou pegar 1 aqui. Se o A ele é igual ao B, e a gente tem 1. Se o A é igual ao B, e a gente tem que A vezes B é igual a 1, vamos multiplicar por A isso aqui. Quando multiplicar pelo A, vai ficar A ao quadrado aqui, e vai ficar A vezes B aqui. Como A vezes B vale 1, então a gente vai ter A ao quadrado é igual a 1, e A é igual a mais ou menos 1. Ora, observando aqui, nessa primeira, na 1, se o A é igual a mais ou menos 1, o B também é igual a mais ou menos 1, porque o A é igual ao B na primeira, né? Aqui, ó, o A é igual ao B. Então, se eu tenho A, então eu tenho duas possibilidades aqui. Se o A for igual a 1, o B também é igual a 1. Se o A for igual a menos 1, o B também é igual a menos 1. E a gente chega aqui em dois complexos, tá? A gente chega em dois complexos que a gente escreveu lá em cima, que o nosso complexo era A mais BI, tá aqui, ó, A mais BI. Então, a gente pode falar aqui, olhando A igual a 1 e B igual a 1, que a gente tem o complexo 1 mais I, e eu tenho o complexo menos 1 menos I, tá? Agora, a situação 2, a gente tem A igual a menos B. Se multiplicar por A ou por B, tanto faz aqui, tá?
você vai ter A ao quadrado é igual a menos AB. Vou levantar um pouquinho aqui. Como o AB vale 1, então você vai ter A ao quadrado é igual a menos 1. E agora a gente não tem solução, porque o A ele é real, né, conforme eu falei para vocês. Então aqui não vai ter solução. Então as duas raízes que a gente procura são essas duas aqui, ó. 1 mais I e menos 1 mais I. Então as raízes aqui são 1 mais I e menos 1 menos I. Aí você fala assim, não, mas não ficou parecida com a lá de cima. Mas elas são idênticas, tá? É porque essas daqui, elas estão ainda na forma trigonométrica. Se você quiser enxergar elas daquele jeito, tu tem que abrir isso daqui, ó. Cosseno de π sobre 4, que é 45, mais e seno de π sobre 4, que é seno de 45. Aí você vai ter aqui a raiz de 2, que multiplica a raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2i. Multiplicando aqui, você vai ter 2 dividido por 2 vai dar 1, e 2 dividido por 2 vai dar 1i, vai dar i. Tá vendo? Deu igual a lá de baixo. E aqui é a mesma coisa. Se você abrir isso daqui, você vai descobrir, isso aqui é W1. Aqui é W2. Você vai descobrir menos 1, menos i. É só fazer o cálculo, tá? Então, para treinar aí, só abrir e você vai chegar nas mesmas raízes. Ou transformaria aquelas duas lá de baixo para a forma trigonométrica, porque elas aceitam, né? No caso é fácil, né? Passar elas para a forma trigonométrica. Tá joia? Vamos a uma segunda ideia. Calcular as raízes cúbicas de 27i. Então, o que a gente quer? A gente quer saber qual é o número w que é elevado ao cubo da 27i, tá? Vamos transformar 27i para a forma trigonométrica, né? Então, a gente quer saber quais são as raízes cúbicas de 27i. Vamos transformar 27i para a trigonométrica. Vai ficar assim. Raiz cúbica de 27 vezes cis. Como ele é um imaginário puro, então é 90 graus aqui. Π sobre 2. Tá? Então a gente já transformou ele para a forma trigonométrica. O módulo dele é 27. E o argumento dele, já que ele é 27i, o argumento dele é 90 graus. Está aqui. Agora vamos lá. A gente está procurando as três raízes disso aqui. A W1, a W2 e a terceira raiz, a W3. A gente queria descobrir o R1, o R2, que são os módulos, e agora descobrir a parte do argumento. O argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Então, vamos lá. Só lembrando que nas raízes, vou colocar assim. Só lembrando que nas raízes, os argumentos, os módulos, perdão, são todos iguais. O R1, o R2 e o R3, eles são iguais à raiz cúbica do 27, que é o módulo que a gente tem. No caso aqui é 3. E o θ1 é igual ao θ dividido pela quantidade de 3 de raízes. No caso aqui é π sobre 2 dividido por 3, que vai dar π sobre 6. E agora o θ1, o θ2 e o θ3, eles formam uma PA. PA de razão. 2π dividido por 3. Essa é a razão, tá? Então, o θ1 a gente já tem, né? A gente já sabe que o θ1 é igual a π sobre 6. Então, o θ2 vai ser igual a π sobre 6 mais 2π sobre 3. Isso aqui vai dar 6g menos c. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5π sobre 6. É o próximo argumento. E o terceiro argumento, a gente pode pegar o segundo e somar a razão nele, que é π sobre 6. Então, a gente vai ter 6π sobre 6 vai dar π. Esse seria nosso terceiro argumento. Agora, escrevendo as três raízes, a gente teria a W1 seria igual a R1 3 vezes cosseno e seno de π sobre 6.
A segunda seria igual a 3 vezes cosseno e seno de 5π sobre 6. E a terceira raiz seria igual a 3 vezes x. Aqui, então, a gente tem 5π sobre 6. Aqui, pessoal, tá errado, né? É a razão que eu coloco aqui. Tá? Peguei o argumento principal. Aqui é 2π sobre 3, tá? Então, isso aqui vai dar 6, aqui embaixo. 6 por 3 dá 2, 4. 4 mais 5 dá 9π. 9π sobre 6 vai dar 3π sobre 2. Dividir por 3 por 3. Então, aqui, só corrigindo, tá? É 3π sobre 2. Agora, olha só que interessante, né? Esses três complexos aqui, eles vão formar um polígono no plano. Esse polígono, ele tem 3 pontos, né? E é o triângulo equilátero. Só para que vocês tenham uma ideia, esse π sobre 6 aqui, se você transformar em graus, dá 30. 120 graus depois dá 150. Esse cara aqui, ó, é o 150. E 120 graus depois dá o 270, que é esse aqui, ó, 270. Então, pessoal, a gente observa que a razão, que no caso aqui é 120, né? A razão que é esse 120 que está aumentando, ele é o tamanho do arco. De um vértice ao outro, a gente vai estar distanciado por esse arco aqui de 120 graus, que é a razão, tá? Então, o polígono, ele é um polígono regular. Se a gente descobrir o primeiro, aí para a gente passar para o segundo, é só pegar a razão e ficar somando, que é o tamanho do arco. Então, numa circunferência, se a gente fosse desenhar isso daqui, né, a gente ia desenhar um triângulo equilátero. É isso. Vamos então ao terceiro exercício. Calcular as raízes quartas, tá, desse complexo aqui. Então, a gente quer descobrir o seguinte. Z é igual a menos 16. Então, a gente quer descobrir qual é o A mais BI que elevado a 4 dá o menos 16. É isso que a gente quer descobrir. Então, as raízes quartas seriam descobrir os W da vida, né? Os complexos, que elevado a quarta daria menos 16. Que é a mesma coisa, né? Que se você pegar aqui, ó, W a quarta é igual a menos 16, passar esse 4 para o outro lado. Seria isso aqui, ó. Tá? Uma outra maneira de perceber isso é assim, né? Assim, mais 16 é igual a 0. Tu percebe que isso daqui, ó, parece muito com um polinômio, né? Só que o W ali é um número complexo, tá? Então, quais são as raízes? Bom, vamos transformar o 16 para a sua forma trigonométrica. Então, vamos lá. Raiz quarta, o módulo de menos 16 é 16, vezes o argumento do menos 16, está do lado esquerdo, é 180, então é π. Então, esse é o menos 16 na sua forma trigonométrica. Então, nós queremos saber quem é o W1, o W2, que são as raízes. Então, aqui são as raízes, tá? O 3 e o 4. E aí, a gente tem aqui o R1, o R2, o R3 e o R4, vezes cosseno e seno do θ1, cosseno e seno do θ2, cosseno e seno do θ3, cosseno e seno do θ4, tá? Agora, a gente sabe também que R1 é igual a R2, é igual a R3, é igual a R4, que é igual a raiz quarta do número 16, que nesse caso aqui é igual a 2, tá? Agora, o argumento 1, ele é encontrado fazendo o argumento principal dividido pela quantidade de raízes. O argumento principal é π. E a quantidade de raízes é 4. Então, esse é o argumento principal. A razão da PA, que a gente vai trabalhar com a PA, ela é encontrada fazendo 2π dividido por 4. Então, é π sobre 2 a nossa razão. Então, o nosso θ1, θ2, θ3 e θ4, eles formam uma PA, tá? O θ1 a gente já sabe qual é.
O θ1 é igual a π sobre 4. E agora a gente vai somar a razão π sobre 2. Então, o θ2 é igual a π sobre 4 mais π sobre 2. Isso vai dar 3π sobre 4. O próximo, só ver se eu tenho espaço aqui. Tá. O θ3, vou colocar aqui do ladinho, tá? O θ3, ele é igual ao θ2 mais a razão, que é π sobre 2. Então, o θ3 é igual a 3π sobre 4 mais π sobre 2. Isso vai dar, então, o θ3 vai dar 4, 2, 5π sobre 4. E o θ4 é igual a 5π sobre 4 mais π sobre 2. Então, o θ4 é igual a 4, 2, 7π sobre 4. Então, nossas raízes, elas estão aqui, né? Nossas raízes seriam a W1 igual, no lugar de R1 a gente vai colocar 2, vezes o argumento 1 que a gente achou, o argumento 1 π sobre 4. Aí o W2 é 2 vezes o argumento 2, que é 3π sobre 4. W3 é igual a 2 vezes o argumento 3, que é 5π sobre 4. E W4 é igual a 2 vezes o argumento principal, que é 7π sobre 4. Pessoal, observa que daqui para cá a gente está somando o arco de 90 graus, tá? Que é justamente a razão de um para o outro, tá bom? Vamos ver então o exercício 4. Sabendo que z é igual a 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3 é uma das raízes quadradas de w, determine a outra raiz. Pessoal, se é uma raiz, então vamos lá, vamos chamar de W1. Ela é 2 cis, né, para ficar mais fácil para a gente, π sobre 3, tá? A outra raiz, já que é uma raiz quadrada, ela vai ser esse cara aqui, mais a razão, porque esses tetas, eles trabalham em PA, né? Então, o π sobre 3, e eu queria um outro θ que eu vou chamar de θ2. Isso é uma PA, tá? E a razão dessa PA de razão, 2π dividido por 2. Então, é π, tá? Então, eu vou pegar agora π sobre 3 e vou achar o θ2. O θ2, então, ele vai ser π sobre 3 mais π. Então, vai dar 3, vai dar 4π sobre 3. Esse é o nosso θ2 aqui. Então, a nossa outra raiz é isso aqui, ó. É π sobre 3 mais π. Então, vai ser 2 cis 4π sobre 3, tá? Aí, se quiser abrir, volta para essa ideia aqui. Mas essa é a segunda raiz, tá? É o que ele queria. Eles estão opostos, W1 e W2. Se a gente fosse desenhar isso, eles seriam extremidades de um diâmetro, tá? Então, vamos para a quinta ideia. W é igual a 1 mais I. Uma das raízes quartas do complexo. Então, isso aqui, pessoal, é uma das raízes quartas de um complexo, tá? Então, W é uma das raízes quartas de um complexo. Vamos jogar isso aqui para forma trigonométrica, porque é assim que a gente tem que trabalhar, tá? Então, aqui a gente vai ter isso aqui. Então, vamos lá. O P dela, o módulo, o ρ, né? Vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2. Então, isso aqui vai dar a raiz de 2. E o argumento, a gente vai trabalhar com a tangente, é 1 sobre 1. Então, a tangente de θ é igual a 1. Como está no primeiro quadrante, né? 1 e 1 pertence ao primeiro quadrante, nosso argumento também é argumento de primeiro quadrante. Ora, então, nosso argumento aqui é o argumento de 45 graus, que é π sobre 4. Tá? Então, essa raiz aqui, ó,
vou chamar ela de raiz 1, ela é 1 mais i, ela é igual, então, a raiz de 2 vezes cosseno e seno de π sobre 4. Tá? Agora, π sobre 4, pessoal, é o primeiro argumento. Tá? Então, vamos colocar ele aqui como primeiro argumento. Então, a gente precisa achar a raiz 2, a raiz 3 e a raiz 4, tá? E a gente sabe que todas elas começam com raiz de 2. Porque o módulo é o mesmo. E agora a gente precisa descobrir o θ2 aqui, o θ3 e o θ4. Tá? Mas a gente sabe então que o θ1 é π sobre 4. Então a gente vai ter que descobrir o θ2, o θ3 e o θ4. Mas isso aqui é uma PA. É uma PA de razão 2π dividido por 4. Então é de π sobre 2, a nossa razão. Então daqui para cá a gente soma π sobre 2. Daqui para cá a gente soma π sobre 2. E daqui para cá a gente soma π sobre 2. Pronto, resolveu o problema, tá? Então quem é o θ2? θ2 é π sobre 4 mais π sobre 2 vai dar 3π sobre 4. Tá? O θ3 é 5π sobre 4, seguindo esse raciocínio, e o θ4 é 7π sobre 4, seguindo esse raciocínio. Então aí a gente completa aqui nossas raízes, tá? Então a gente vai achar a W2, que a W1 a gente já tem, a W3 e a W4. Então a gente vai ter raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, vezes, aqui a gente vai ter então cosseno e seno de 3π sobre 4, cosseno e seno de 5π sobre 4 e cosseno e seno de 7π sobre 4. Tá, pessoal? Agora, o último exercício, né, de raízes aqui. Resolva em C a equação x ao cubo mais 8. Então, olha só. A gente vai pegar x ao cubo e igualar a menos 8. E a gente quer as raízes cúbicas de menos 8. Então, vamos transformar menos 8 no complexo na forma trigonométrica. Vai ficar assim, raízes cúbicas, módulo de menos 8 é 8. Ele está do lado esquerdo, então o ângulo lá é 180. Tá? Aí a gente tem agora que procurar x1, x2 e x3. Vamos chamar das raízes aqui, ó. x1, x2 e x3. São raízes complexas, então elas vão ter o formato R1, aqui o argumento 1, aqui é R2, o argumento 2, e aqui é R3 e o argumento 3, tá? Então vamos lá. Do ladinho aqui dá para resolver tudo, né? A gente tem R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Agora, o θ1 é igual ao π dividido por 3. A razão da PA, a gente vai trabalhar com a razão. A razão da PA é igual a 2π dividido por 3. São 3 raízes. Então, o θ1, o θ2 e o θ3 formam uma PA. E aí o θ1 já está definido, o θ1 é π sobre 3, e aí a gente vai somar aqui 2π sobre 3. Tá? Então, o θ2, vamos fazer aqui no cantinho, ele é igual ao π sobre 3, mais 2π sobre 3, o θ2 então vai ser 3π, vai ser π. Então aqui a gente vai ter π. Agora a gente vai somar de novo o θ3, a gente vai pegar isso aqui e vai somar a razão, 2π sobre 3. Então a gente vai estar somando aqui. Então vai ter π mais 2π sobre 3. Então o θ3 vai ser igual a 3, 5π sobre 3. 5π sobre 3. E aí a gente achou as raízes todas. x1 é igual a R1, vai dar 2, vezes o cosseno e seno de π sobre 3,
Depois a gente vai ter x2 é igual a 2 vezes cosseno e seno de π. E x3 é igual a 2 vezes cosseno e seno de 5π sobre 3. Essas são as raízes, então. Pessoal, se quiser saber quais são as raízes na forma algébrica, é só transformar da forma trigonométrica para algébrica. Mas isso eu vou deixar para vocês, tá? Então, transformem, verifiquem quais são as raízes na forma algébrica, x1, x2 e x3, tá bom? Então a gente termina por aqui. Até mais.